A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou aqui mais um dia para dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos continuar a leitura do livro de Apocalipse. Lembrando, como falei no vídeo de ontem, eu não vou trazer muitas explicações, vou basicamente ler, entrar só em um detalhezinho ou outro, nada demais, porque eu farei vídeos específicos explicando as questões da escatologia, trazendo uma explicação mais aprofundada do livro de Apocalipse. Amém? Então, não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrita nesse canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube, alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo, curti-lo, deixar seu comentário. Tudo isso dá engajamento para o vídeo. E você faz isso gratuitamente e me ajuda assim a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Já aproveita e me segue ali no Instagram. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista, comece lá no início, a partir do vídeo 1, e em um ano, um vídeo por dia, você vai ler toda a palavra de Deus conosco. Amém? Então, para que você tenha acesso ao link na descrição desse vídeo, e aqui nos cards eu vou deixar para você. Mas agora vamos orar e logo depois da nossa oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos aqui na Tua santa e bendita presença para aprender mais acerca de Ti, da Tua palavra, para que possamos a cada dia andar de acordo com a Tua vontade. E peço, Deus Santo, que o Senhor nos ajude a guardar, a praticar a Tua palavra, fazendo assim prosperar o nosso caminho. Abençoe grandemente, Pai, a casa, o lar, a família, de todos que estão fazendo esse plano de leitura, esses que estão aqui já na reta final, já encerrando e perseveraram até o fim. Os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura, Apocalipse, a partir do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada e com a fome, e com mortandade e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra,
e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Vá vendo aqui os detalhes. Os servos que foram mortos pedindo vingança não estão dormindo. Como eu falei numa mensagem que eu preguei recentemente, falando a respeito da morte, o que a Bíblia diz sobre a morte. Eu vou deixar no final desta mensagem afixado, tá, a live que eu falo sobre isso. E aqui você vai ver, mais uma vez, ali você vai ver, falar também a respeito do povo de Deus. E aqui, mais uma vez, você vai ver, falar-se do povo de Deus, só que eles sendo selados para proteção. Lá em Apocalipse 13, nós vamos ver a marca da besta. Aqui são os selos de Deus para proteção. Então, nos deixa entender, eu vou falar disso com mais detalhes, quando falar sobre a grande tribulação, que existe aí uma grande possibilidade da igreja estar aqui na tribulação. No vídeo sobre a grande tribulação falarei sobre isso. Continue. Dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Aser 12.000 selados, da tribo de Naphtali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Veja, o número desses aqui, que fala 12.000 de cada tribo, são 144.000. Mais na frente, na leitura de Apocalipse, nós vamos ver outros detalhes sobre esses 144.000, e eu farei um vídeo aí falando especificamente sobre quem, para mim, são os 144.000, tá? Mas, mais uma vez eu digo, quando entrarmos aí nos vídeos falando sobre escatologia. Continue. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Veja que tinha esses 144.000, mais uma multidão incontável. Entendeu? Então, quando eu falar sobre os 144.000, quando entrar nos vídeos sobre escatologia, eu trarei alguns detalhes sobre isso também. Continue. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus.
dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Esses que estão vestidas de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Veja o que nós vamos ler agora. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus ou dos navios. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e, semelhantemente, a noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Veja, tudo isso aqui está falando da tribulação. Então, nós vamos ver pessoas que têm o selo de Deus no meio da tribulação, mas foram marcados por Deus e não estão sofrendo o dano das pragas que estão sendo derramadas.
Vamos falar com mais detalhes no vídeo sobre a tribulação. Continue. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ou seja, o tormento, a dor vai ser tão grande para aqueles que não têm a marca de Deus, eles vão tentar morrer, buscar a morte, mas não conseguirão encontrar a morte, não conseguirão morrer. Continue. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas, e de suas bocas saía fogo e fumaça de enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse:
Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Eu acho interessante essa palavra, vou fazer um paralelo, tá? Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento. E muitos têm oferecido um alimento docinho, maravilhoso. Só que não é a palavra pura do Senhor. Então ela é doce na boca, mas quando desce para o ventre ela é amarga. Ou seja, ela é agradável aos ouvidos, mas não é a palavra de Deus. O fim dela, ao invés de ser a salvação, é a condenação. Por isso, busque sempre a palavra de Deus verdadeira, ainda que seja amarga a princípio. Porque, como diz a palavra de Deus, a correção, no momento que é feita, ninguém se alegra, mas depois ela produz um fruto de perseverança, de fé, de esperança, transforma a pessoa. Continue. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Eu farei um vídeo também só falando sobre essas 2 testemunhas, tá? Muito se argumenta que sejam Elias e Moisés. Eu farei um vídeo e entraremos juntos nesse detalhe. Continue. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam,
Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amém, amados? Quantas calamidades virão sobre a terra? Pois é, tudo isso virá sobre a terra. Como falei, falarei mais detalhadamente sobre todas estas coisas, justamente nos vídeos que começarei a fazer a partir de agora. Vídeos onde tratarei sobre a escatologia, sobre as coisas que falam do fim. Não esqueça aí que você tem o WhatsApp para mandar o seu pedido de oração, tem também o Pix aí para fazer a tua oferta e todos os links que estão aí abaixo também, que você pode utilizar. Não esqueça também que eu vou deixar aí uma mensagem para que você possa assistir. Amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário e até amanhã. A paz do Senhor Jesus, e viva Ele, viva Jesus.